Cordiais saudações, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. O mês de agosto é marcado pela celebração da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Por essa razão, é designado por Agosto Dourado. E nesta edição do programa Saúde e Vida, nós vamos falar sobre este assunto, mas tendo como foco os desafios da amamentação durante a pandemia da Covid-19. Dados revelados pelo Unicef indicam que apenas 4 em cada 10 bebés no mundo são alimentados exclusivamente pelo leite materno até os 6 meses de vida, segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Em Moçambique, quase metade das mães não dá o leite materno exclusivo aos seus bebés, ou seja, apenas 55% das crianças com menos de 6 meses recebem o aleitamento materno exclusivo. No nosso país, pelo menos 13% das mortes em crianças com menos de 5 anos de idade poderiam ser evitadas se a mãe fizesse o aleitamento materno de forma adequada. Portanto, não saia daí, pois hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto. Os benefícios do leite são vários, não é? E para a mãe, primeiro para o bebê, né? Para o bebê, porque o leite materno é um nutriente único, não é? Que tem todas aquelas propriedades que o bebê necessita, não é, para o seu crescimento. E também para prevenir certas doenças diarreicas, alérgicas e também para evitar a malnutrição no recém-nascido. São vários benefícios. E para a mãe também, porque tira o estresse e evita doenças das mamas, não é, que chamamos vulgarmente de mastite. Previne isso aí e permite o afeto entre mãe e filho. O aleitamento materno tem esse todo componente aí que só mãe e filho sentem naquele momento que eles estão em contato, né? Para caso das mães que têm fraca produção de leite, nós orientamos. Até que aqui no banco de leite elas têm aparecido para poder ter informação, o que é que devem fazer. E nós aconselhamos essas mulheres, a primeira coisa, tem que ficar tranquila, não é? Essa mãe. E depois tem que tomar muitos líquidos. E também não basta só tomar muitos líquidos enquanto ela está preocupada por algum motivo. Primeiro nós dissemos, mãe, deve ficar calma, esqueça tudo. Se tem algum problema, tenta esquecer, tenta ficar tranquila contigo mesma. E depois toma muitos líquidos também, que ajuda a produção do leite. Nós, como banco de leite, nesse tempo de pandemia, tivemos que tomar algumas medidas, não é? Não que a gente não trabalhe como vínhamos trabalhando, nós continuamos a trabalhar normalmente. As mulheres que vêm pela primeira vez à procura dos nossos serviços, nós damos toda a orientação numa primeira fase e também explicamos à mulher que estamos nessa altura de pandemia, se ela puder, nós podemos ir até ao domicílio para poder fazer a recolha de leite. Há aquelas mães que dizem, tudo bem, não tem problema, podem vir à minha casa e a equipe do banco de leite prepara-se e vai para lá, para a casa da mãe doadora, e faz a colheita do leite. E isso que também, porque de um lado isto é para evitar que a mulher se desloque, se exponha no transporte público e se contamine. Então o banco de leite adaptou-se dessa maneira para responder a esse tempo de pandemia. A mensagem que eu tenho para as mães e para a sociedade em geral: vamos alimentar os nossos bebês, fazendo o leite materno exclusivo nos primeiros 6 meses e também amamentar o bebê durante 2 anos é muito importante. Isso previne muitas doenças, isso previne a malnutrição nas crianças, e dar leite é dar a vida. Dados revelados pelo Unicef indicam que apenas 4 em cada 10 bebés no mundo são alimentados exclusivamente com leite materno nos primeiros 6 meses de vida, tal como a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Portanto, hoje vamos conversar com a doutora Nilza Macuacua,
é a nutricionista e é ponto focal de nutrição a nível da cidade de Maputo e hoje vai poder esclarecer as nossas dúvidas sobre o aleitamento materno, principalmente nesta época de pandemia. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia. Olá a todos os telespectadores e muito obrigada pelo convite. Doutora, estudos indicam que o benefício do aleitamento materno superam possíveis riscos de transmissão do novo coronavírus através da amamentação. Por que as mães devem continuar a amamentar os seus bebés, principalmente neste momento em que o mundo trava uma batalha contra a Covid-19? Bom, estamos num momento sensível realmente, em que todos nós estamos propensos a adquirir a Covid-19 e é importante, mais do que nunca neste momento, as mães continuarem com o aleitamento materno, porque é a melhor forma de garantir nutrientes necessários para o adequado estado nutricional dos nossos bebés. Fazendo deste modo com que o seu sistema de defesa do organismo esteja mais capacitado a combater doenças, incluindo a combater a Covid-19. Muito bem. E algumas mães queixam-se de não ter o leite suficiente para o seu bebê. Quais são as dicas, que recomendações pode dar para aquelas mães que estão a acompanhar o Saúde e Vida neste momento, de modo a aumentar a produção do leite? Muito interessante essa questão, Mércia. Realmente é uma das causas da introdução precoce da alimentação complementar. Muitas mães queixam-se da fraca produção do leite. Na verdade, existem 3 causas da fraca produção do leite. A primeira, que é por motivos de doença da própria criança, no caso, por exemplo, de crianças com problemas metabólicos ou neurológicos que acabam dificultando a sucção da mama, fazendo com que, consequentemente, haja uma menor produção do leite. Outra causa é a causa materna, que acontece muitas vezes por causa do mamilo invertido, não é? Dificultando a sucção, a amamentação, fazendo também com que haja uma menor produção do leite. Sim. Mas, na maioria das vezes, é mesmo por hábitos de amamentação inadequados. Okay. Então, na maioria dos casos, é mesmo porque a mãe não está a saber amamentar adequadamente o seu bebê. Então, a primeira dica é que a mãe posicione muito bem o bebê para mamar. Posicionar bem o bebê para mamar significa que o mamilo, a boca deve cobrir não só o mamilo, mas a areola toda. O lábio inferior do bebê deve estar virado para fora. A areola da parte de baixo não deve estar visível, estando visível simplesmente a da parte de cima, em pequena proporção. A barriga do bebê deve estar encostada à barriga da mãe. Deve ser fácil, ou deve haver uma comunicação entre a mãe e o bebê. Os olhos, não é? Devem estar sempre virados ao bebê e o bebê também deve estar a olhar para a mãe. Isso aumenta a confiança do bebê e faz com que ele, consequentemente, mame de uma melhor maneira. Uma outra dica seria aumentar a frequência das mamadas. O ideal é que o bebê mame de 8 a 12 vezes por dia, não ultrapassando mais de 3 horas. Na verdade, não existe um tempo estipulado, não é? Sim. Mas só para a mãe poder controlar, no caso daquela mãe que produz ou queixa-se da fraca produção do leite,
O ideal é que não passe essas 3 horas sem dar de mamar ou sem extrair o leite, porque aí, consequentemente, vai produzir menos leite. Quanto mais a mãe dá de mamar ou faz a extração do leite, mais leite ela produz. Uma outra dica é que a mãe tenha uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, consuma muitos líquidos, esteja também num ambiente relaxante. Não é que esteja a amamentar num ambiente que proporciona relaxamento. Pode até escutar música, fazer algo que a deixe relaxada, porque o estresse também acaba inibindo a boa produção de leite. Ok. E quais são os cuidados que as mães devem ter ao amamentar durante esta época de pandemia da Covid-19? Como proteger os seus bebês? Bom, como dizia no início, é importante continuar a amamentar os bebês, principalmente durante essa época, e há alguns cuidados realmente que devem ser tomados, que não diferem muito de cuidados que todos nós devemos tomar. Que é a lavagem frequente das mãos com água e sabão cinza ou a desinfecção com álcool a 70%. O distanciamento social, evitar aglomerações. No caso de uma mãe, para além da lavagem frequente das mãos, é importante lembrar-se sempre de lavar as mãos antes de manipular o bebê, antes de dar de mamar. Em casos em que a mãe tem sintomas leves de Covid-19, como tosse, espirro, é importante que ela use máscara regularmente e sempre que estiver a manipular o bebê e mesmo a amamentar. Então, são esses os cuidados que a mãe deve tomar. E para as mães em situação de risco iminente de transmissão, suponhamos que numa família temos um membro que tem alguns sinais, sintomas ou mesmo tem a Covid-19. Então, como é que esta mãe deve fazer? Tem que conviver com o seu bebê e ao mesmo tempo com o seu familiar, seja irmão, tio, primo, que está na mesma casa e que tem sintomas da Covid-19? Bom, o ideal é que a pessoa com sintomas de Covid-19 esteja isolada do restante dos membros da família. No caso, se não é a mãe que está com os sintomas ou com um diagnóstico já comprovado, o ideal é que essa pessoa esteja num compartimento só dele, né? Que haja restrição. No caso da mãe ter sintomas ou diagnóstico já positivo, ela deve continuar a amamentar o seu bebê, como dizia no início, usando uma máscara, lavando sempre as mãos antes de amamentar o seu bebê, limpando muito bem, higienizando muito bem a mama, a sua mama, a roupa dela deve estar muito bem limpa. E ela continua a amamentar o seu bebê normalmente usando uma máscara de tecido ou capulana de algodão, protegendo a boca e o nariz. E se ela não estiver confortável em amamentar, ela pode fazer a extração de leite e dar a um outro cuidador, Um membro da família. sim, um membro da família para poder alimentar o bebê. De referir que, no caso de doença da mãe, o organismo produz anticorpos pela exposição ao vírus. Então, automaticamente, esses anticorpos passam para o bebê através da amamentação ou do aleitamento materno e aumenta aquela que é a defesa do organismo do bebê contra essa doença. Para dizer que até é bom, não é? Tomando todas as medidas de higiene necessárias para a prevenção da doença. Ok. E em termos de alimentação, a doutora explicou anteriormente que a alimentação é um dos pilares para garantir que a produção do leite seja eficaz. O que é que não deve faltar no cardápio de uma mãe que está a amamentar? Quais são os alimentos permitidos e os não permitidos?
Bom, a alimentação de uma mãe que está a amamentar deve ser uma alimentação saudável, como a de todos nós, não é? Uma alimentação saudável significa consumir pelo menos um alimento de cada grupo de alimentos. Temos 4 grupos principais de alimentos, que é o grupo de alimentos de base, que são os carboidratos, compostos por arroz, massas, chima, batata doce, mandioca. Então, temos um outro grupo, que é o grupo das proteínas, que é composto por feijão e outras leguminosas, leite, ovos, carnes, peixes. Temos ainda o grupo dos alimentos protetores, que é composto por verduras, frutas, legumes. E temos, por último, o grupo de alimentos de energia concentrada, que é composto por óleos, açúcares simples, produtos que em pequena quantidade fornecem uma grande quantidade de energia. Então, o ideal é que consuma pelo menos um alimento de cada grupo por dia, não é? No mínimo. Fazendo 3 refeições principais, não é? Dentro de cada uma refeição, se a mãe conseguir ter lá pelo menos um alimento de cada grupo naquela refeição, já é muito bom. Mas se não, um alimento de cada grupo por dia. Entre as refeições principais, entre o matabicho, almoço e jantar, a mãe deve fazer pequenos lanches. Os lanches podem ser uma batata doce, uma mandioca, uma fruta da época, uma mão de castanha, por exemplo. Em relação às frutas, deve consumir de 3 a 5 peças de fruta por dia. Igualmente, ou consome 3 a 5 peças de fruta por dia, ou consome 3 a 5 porções de verduras por dia. Consumir de 2 a 3 litros de água, não é? Pode aumentar o consumo de água com líquidos como chás naturais, balacate, e evitar alimentos pobres em nutrientes, alimentos ricos em gordura saturada, frituras, fast foods, alimentos ricos em sal, refrigerantes, que não têm nenhum valor nutritivo. Ok. E para aquelas mães que, infelizmente, dizemos infelizmente, né, porque tem algum vício, falamos do tabaco e também do álcool, qual deve ser o comportamento ou posicionamento desta mãe quando estiver a amamentar? Bom, a mãe com vício de álcool ou tabaco deve procurar ajuda. Provavelmente por si só poderá não conseguir. Não é recomendado o consumo dessas substâncias porque passam automaticamente para o leite materno, interferem na composição do leite e acabam interferindo na saúde da criança. Então, é preciso evitar durante a amamentação e é importante essas mães também procurarem ajuda numa unidade sanitária para acompanhamento. Ou seja, qualquer unidade sanitária próxima da residência das mães é possível lá ter orientação sobre comportamentos e hábitos que devem ser adotados durante a amamentação. Sim, muito bem. Bom, a conversa está super interessante, estamos a aprender muito sobre a amamentação, mas é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre os desafios da amamentação durante a pandemia da Covid-19. Algumas mães produzem leite em excesso e este leite pode ser retirado, armazenado e pode ser doado no banco de leite do Hospital Central de Maputo. Este é um ato de solidariedade que salva a vida de muitos bebés prematuros. Portanto, saiba na reportagem a seguir como funciona o processo de doação de leite no Banco de Leite Humano do HCM. O Hospital Central de Maputo criou o Banco de Leite Humano
para permitir que as mães com leite em abundância possam doar o alimento para bebês cujas mães têm dificuldade em produzir leite. O processo do colheita de leite começa a partir do cadastro, que é a identificação, a candidata, a doadora. Então, ela chega, vai à recepção, abre uma ficha, que é feita o preenchimento de toda a informação referente à doadora. Depois de ter requisito de informação necessária, a doadora é encaminhada para a sala de triagem, que é outra sala onde vai se fazer busca de toda a informação clínica referente à candidata doadora. E se passar esse processo de triagem clínica, ela é reencaminhada para outra etapa que é de testagem e aconselhamento. Na testagem, realiza-se testes de HIV, testes de hepatite e de sífilis. Se ela tiver resultado negativo a esses exames, aí faz o aconselhamento, a preparação também primária para a doação, aquilo que é o processo, como é que é feito, toda a informação necessária que ela precisa de saber sobre a doação, as técnicas, é fornecida nessa sala de aconselhamento e testagem, onde encontramos um pessoal qualificado para realizar o aconselhamento e também a testagem. Depois de aprovado nesta etapa, ela é encaminhada para a sala de paramentação, que é um processo de higienização da própria candidata. É explicada como fazer a higienização, que começa com a lavagem das mãos e depois é fornecido equipamento de proteção. E depois dela se equipar, é acompanhada até a sala da colheita, onde se faz a ordenha. Aí ela passa já a ser a doadora de leite. O único requisito é que ela tem que ser uma mãe nutriz, ou seja, esteja a produzir leite e que este leite seja suficiente para o próprio filho e que tenha uma vontade para doar este leite, porque a doação é de caráter voluntário, não existe nenhuma coação, não existe nenhuma promoção em termos de remuneração. Então, eu acho que o que vale mais é o caráter da mãe e sentir que já tem um leite suficiente que posso partilhar com uma outra criança que precisa e nos contactar aqui no Banco de Leite. 2 meses depois do nascimento do seu primeiro filho, Felizarda regressou ao trabalho e diminuiu as horas de amamentação, passando a acumular muito leite. E para não desperdiçar o precioso alimento, juntou-se ao banco de leite para doar. Uma vez que eu estou a trabalhar aqui na segurança do hospital, certo dia eu estava com os seios muito cheios. Então, por acaso, eu ia à casa de banho para diminuir o leite. Só que uma colega minha disse, não, por que tu não vais ao banco de leite? Mas, como eu estava num posto onde não tinha ninguém para me substituir, então ela foi falar com o nosso responsável para que ele arranjasse alguém para me substituir. E eu viesse para aqui. E começou assim. Comecei desde esse dia, não parei mais. Todas as semanas, Felizarda vai ao banco de leite pelo menos 3 vezes, ajudando a salvar a vida de várias crianças. Primeiro é que me sinto em paz comigo mesma, porque sei que não estou a jogar comida fora, estou a partilhar a comida do meu filho com outras crianças. Então, primeiro me sinto em paz comigo mesma por estar a fazer isso. Me sinto bem. E depois é uma ajuda mútua, na verdade, porque eu estaria a ser egoísta se eu dissesse que estou apenas a ajudar aos outros. Mas as crianças também estão a ajudar a mim, porque agora já não fico com os seios muito cheios, a doerem. Então, aquele incômodo, exato, porque cria até febres, tu ficas muito tempo com os seios cheios. Então, partilhar isso, estamos a ajudar-nos uns aos outros. Para se doar leite, são necessários alguns cuidados com a saúde. Por isso, Felizarda redobrou os cuidados com a sua alimentação. Comia muita besteira, mesmo sabendo que tenho um bebê em casa, não deixava aquele coração querer o hambúrguer, umas frituras aqui e lá. Mas quando chegamos aqui, sabemos que
Os filhos que temos são muitos e temos que zelar pela saúde deles. Mas afinal, que percurso faz o leite até chegar aos bebés? Depois de doado, o leite passa por um rigoroso teste de qualidade que inicia por descongelar o leite cru. A seguir, passa pela pasteurização, processo que garante a qualidade do leite, e os profissionais devem estar bem equipados com avental, máscara e touca para evitar qualquer tipo de contaminação. De seguida, é feito o exame de acidez e depois passa pelo exame microbiológico para garantir que, mesmo depois da pasteurização, não houve nenhum tipo de contaminação do leite. Depois disso, é feito um teste de laboratório para provar a distribuição do leite. E o leite distribuído vai para a unidade de cuidados intensivos neonatal, onde vai garantir a sobrevivência de bebés prematuros. Nós apelamos a todas as mães que neste momento estão a amamentar para que a doação de leite não tenha um período assim rígido de que tem que ser logo 2 meses, 1 mês, desde que faz parto. A partir do dia do parto, esta mãe está em condições de produzir leite. E por outro lado, o banco de leite não é só local de doação de leite, também pode procurar os serviços de aconselhamento sobre a amamentação. Então, para dizer que também podem procurar o banco de leite para obter este aconselhamento sobre a amamentação. Se for do consenso individual e de forma voluntária, sim, pode passar a doar o leite que julgar que produz em excesso e que seja suficiente para o filho primeiro. Doutora Nilza, estamos no mês de agosto, é designado por Agosto Dourado porque marca a celebração da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Que reflexão podemos fazer em torno desta semana? Qual a importância desta semana para todas as mães e não só, também pais encarregados de educação que cuidam e tomam conta das nossas crianças? Bem, de 1 a 7 de agosto celebra-se a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Este ano celebramos sob o lema Apoiar a amamentação para um planeta saudável. Remete-nos a uma boa reflexão, no sentido de todos nós temos o papel de apoiar a amamentação. Não só os profissionais de saúde, mas os familiares, a população no geral, o esposo, a mãe, a sogra, a avó. Então, todos nós devemos apoiar a amamentação sempre e principalmente nesta Semana Mundial do Aleitamento Materno. Muito bem. A doutora falou anteriormente da extração do leite, porque muitas mães fazem porque não têm como conciliar, às vezes, a amamentação com o seu trabalho, outras vão à escola, e são várias atividades que fazem no dia a dia e optam por extrair o leite para o bebê não passar fome. Que cuidados ter durante o armazenamento do leite para a criança? Bom, muito interessante essa questão, quase que esquecia. É importante ter cuidado em relação ao armazenamento do leite. Após a extração do leite, a mãe deve armazenar em um recipiente limpo, de preferência de vidro e tapado. É importante rotular este mesmo recipiente, colocando a data da extração e a hora em que a mãe fez a extração. O leite em temperatura ambiente fica de 4 a 6 horas, muito bem conservado. Na geleira fica até 24 horas e no congelador fica 2 semanas. Para quem não tem esses meios disponíveis, geleira ou congelador, energia elétrica, pode conservar o leite em uma bilha de barro, contendo água fria durante 4 a 6 horas de tempo.
Ok, muito bem, estamos a chegar ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Em jeito de últimas considerações, que recomendações deixa para todos os pais encarregados que nos assistem neste momento, as nossas mamães que estão a amamentar as nossas crianças? Em jeito de considerações finais, que as mães continuem a amamentar os seus bebés, que pratiquem o distanciamento social, que pratiquem as medidas básicas de higiene para a prevenção da Covid-19 e vamos todos lutar pela saúde das nossas crianças. Muito bem, muito obrigada, doutora Nilza. Nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas edições do nosso programa. Muito obrigada eu pelo convite. Bem, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, chegamos ao fim do programa Saúde e Vida, edição de hoje, em que falamos sobre os desafios do aleitamento materno durante a pandemia da Covid-19. Já sabe que pode se conectar conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e no grupo do WhatsApp. Pode deixar as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas ligados à nossa saúde que abordamos aqui no programa Saúde e Vida. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde, previna-se da Covid-19 e mamães já sabem, não podem parar de amamentar as nossas crianças. Até uma próxima oportunidade.